E aí pessoal, voltando aqui para nossa aula do curso de Word, e hoje o assunto vai ser tabulação, tá? Então o assunto vai ser tabulação. O que é tabulação? Senhores, tabulação, de forma bem resumida, eu costumo dizer que é o ato de organizar informações em forma de tabela, porque tabulação vem de tabela, tá bom? Só que isso sem colocar exatamente dentro de uma tabela, que é o assunto que nós vamos ver aí posteriormente. Aí vocês vão ver a diferença entre tabela e tabulação. Então, senhores, a tabulação ela sempre vai respeitar um espaço específico. Por exemplo, a tabulação padrão ela vai ter 1,25 centímetros. Mas que tamanho é esse, senhores? O que é esse tamanho específico? Geralmente, quando nós digitamos um texto, nós apertamos a tecla espaço. Só que na tabulação, ao invés de apertarmos espaço, nós iremos apertar a tecla Tab. Quando eu aperto o espaço, o cursor ele anda um pouquinho. Quando eu aperto o Tab, ele dá um salto um pouco maior. E esse salto é de exatamente 1,25 centímetros, que é o tamanho padrão de uma tabulação, tá? Então, eu vou fazer aqui uma pequena lista em forma de tabulação só para vocês entenderem como é que ela funciona. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, produto. Ao invés de apertar espaço, eu vou apertar a tecla Tab no teclado. Ele deu uma caminhada. Aqui eu vou colocar quantidade. Vou apertar Tab mais uma vez. E aqui eu vou colocar valor. Próxima linha, o meu produto vai ser arroz. Vou apertar Tab. Observem que ele não parou exatamente em cima da quantidade, embaixo da quantidade. Por quê? Porque eu tenho aqui a palavra produto, ó, que está tomando um espaço, certo? Então, ele já andou os 1,25 centímetros, por quê? Porque daqui do arroz até aqui já dá 1,25 centímetros. Então, ele só fez completar. Aí, para mim, parar exatamente embaixo da quantidade, eu aperto o Tab mais uma vez. Quantidade 10. Aperto o Tab, valor vai ser 150. Depois do arroz vai ser o feijão. Ó, novamente eu tenho que apertar Tab. Quantidade de feijão 10. Valor vai ser... Feijão tá caro, né? 180. Depois macarrão. Tab. Observem que o macarrão ele já caminhou certinho, né? É isso. Dependendo do tamanho da palavra, ele vai caminhar ou não. Por quê? Porque ele está seguindo o tamanho padrão da tabulação, que é de 1,25 centímetros. Mas nós vamos resolver isso aí configurando uma parada de tabulação. Então, macarrão vai ser 10 também. Macarrão é barato. Vamos lá. Superfaturar esse negócio. R$200. Coisa boa, né? Então, pessoal, dessa forma eu fiz uma lista em forma de tabulação, ó. Certo? Ficou bem bonitinho, ficou bem organizado, uma coisa bem legal. Eu poderia aqui, sei lá, meter um negrito, enfim, a formatação que eu quisesse fazer aqui. Só que se eu não configurar o que nós chamamos de parada de tabulação, eu vou estar tendo esse problema de estar apertando Tab toda vez que ele não chegar exatamente na coluna que eu quero. Tá? E isso é ruim, isso deixa o nosso trabalho lento, isso tira a nossa produtividade. Então, para resolver isso, nós temos que configurar as paradas de tabulação. O que é a parada de tabulação? Vou para a próxima linha aqui. Quando eu aperto Tab, o cursor ele vai andar um pouco. Ó. Então, essa andada que ele dá é a parada de tabulação. Que até então eu não configurei nada, ele continua sendo 1,25 centímetros, que é o tamanho padrão de uma parada. Só que agora eu vou configurar a minha própria parada. Vou apagar essa lista aqui. A parada de tabulação, ela sempre vai mostrar para você onde ela está através de um ícone aqui na nossa régua. Tá? Então, pessoal, se você não está com a sua régua aí, a amostra, já é hora de colocar ela aí para aparecer. Então vamos lá. Toda vez que eu colocar uma parada, ele vai mostrar essa parada aqui na minha régua.
Então sempre que eu quiser configurar uma parada, eu tenho que olhar para a minha régua. Por exemplo, eu quero fazer uma lista aqui de produto. Então, quando da palavra da coluna produto para a coluna quantidade, qual é o tamanho do salto que eu quero? Então eu quero que quando eu apertar o Tab, ele venha diretamente para o 6 aqui, ó. E de quantidade para valor, eu quero que ele venha para o 12. Então eu vou configurar exatamente esses tamanhos que eu quero. Então, onde é que eu faço essa configuração? Eu vou vir aqui no grupo parágrafo, na guia, no menu do grupo parágrafo, e aqui no menu do grupo parágrafo eu vou ter a ferramenta tabulação. Cliquei, aqui ele me mostra essa ferramenta. E aqui onde está em branco, esse retângulozinho branco, ele diz para mim a posição da parada de tabulação, que é aqui que eu vou digitar o valor que eu quero. No próximo retângulo ao lado ele me mostra a tabulação padrão. Então tá aqui, ó, é 1,25 centímetros, tá bom? Então eu quero que da coluna produto para a coluna quantidade ele vá para 6 centímetros, né? Então simplesmente eu coloco um 6 aqui. E aqui eu posso colocar o alinhamento, como é que o texto vai se comportar naquela coluna, naquela tabulação. Então eu vou dizer que aqui eu quero centralizado. Eu posso colocar um preenchimento, mas até o momento eu não vou colocar preenchimento aqui não. Vou clicar em definir. Cliquei em definir. Agora eu quero que da quantidade, que é o 6, para o valor ele vá para a coluna, ele vá para o 12. Tá aqui o 12 aqui, ó. Então eu vou apagar esse 6 aqui e vou colocar o 12. E aqui, como eu vou colocar valores, eu vou colocar o alinhamento decimal. E vou clicar em definir. Pronto, defini as minhas paradas e vou clicar em OK. Olha o que aconteceu. Aqui na minha régua ele me mostra uma tabulação centralizado. E aqui no 12 também ele me mostra outra tabulação decimal. Agora, ó, eu vou colocar produto. Só que quando eu apertar a tecla Tab, ele não vai mais dar aquele espacinho de 1,25 centímetros. Ele já vai obedecer a minha primeira parada, que a minha primeira parada vai ser aqui o 6. Ó. Então apertei Tab, olha o que ele foi. Ele foi exatamente lá para o 6. E aqui vai ser quantidade. Agora, quando eu apertar Tab novamente, ele não vai parar, ele não vai dar aquela paradinha de 1,25 novamente. Ele vai agora para o 12. E vai ser aqui o valor. Então, produto vai ser arroz. Vou apertar Tab. Quantidade 10, 100. Valor, então vai ser, o valor do meu produto vai ser 200. Feijão. Tab. Quantidade 100. O valor do meu feijão vai ser macarrão. Observem que agora ficou bem organizado. Eu só aperto o Tab uma vez e ele sempre obedece às paradas de tabulação que eu especifiquei. 150. Valor do açúcar vai ser 500. Então, pessoal, dessa forma eu defini as minhas paradas e o meu cursor, quando eu aperto a tecla Tab, ele respeita exatamente a parada que eu defini, tá bom? Então, dessa forma nós trabalhamos tabulação. Agora, digamos que quero fazer o seguinte, eu queira mudar a minha tabela já pronta. Eu mudei de ideia, eu não quero mais que essa parada de tabulação que está no 6 seja no 6. Eu quero que ela venha aqui para o 4. E esse do 12 eu quero que venha para o 8. Então é bem simples. Com a lista já pronta, eu tenho que selecionar todo o meu texto, tá, pessoal? Então, ó, pego o meu ponteirinho do mouse, vou aqui na minha primeira parada, ó, posiciono, seguro e arrasto para onde eu quero levar. Eu quero levar aqui para o 4, então eu vou deixar aqui no 4. Observem que toda a coluna andou. Agora, vou fazer a mesma coisa com 12. Seguro e arrasto para onde? Para o 8, né? Que foi o que eu falei. Então tá aqui, ó. Dessa forma, eu consigo configurar a minha tabulação, mesmo depois que a tabela já está pronta. Agora, eu posso fazer também de outra forma.
Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Eu posso vir direto aqui na minha tabela, no meu menu do grupo parágrafo. Vou em tabulação. Só que aqui é um pouco mais trabalhoso, pessoal, para vocês moverem as tabulações. Por quê? Porque vocês vão ter que limpar as tabulações que vocês querem. Por exemplo, eu quero pegar o 6 e colocar lá no 4. Eu não consigo modificar exatamente o 6. O que eu tenho que fazer é apagar ele. Então, como é que eu apago uma tabulação? Eu clico nela e venho até em limpar. Agora eu vou fazer aquela modificaçãozinha que eu quero. O 6, ele vai virar o 4. Certo? E eu não quero mais ele centralizado. Eu quero ele à esquerda também. Então o 6, lembrando aqui, ó, que é a coluna quantidade. Ó, tá? Aí eu clico em definir. O 12, eu não quero ele mais no 12. Agora eu quero ele no 8. Então eu limpo, seleciono o 12, limpo e coloco aqui o 8. Eu não quero mais ele decimal, eu quero ele agora centralizado. Então centraliza e definir. Clique OK. Ele fez exatamente a alteração que eu pedi. Como eu disse, é um pouquinho mais trabalhoso. Mas aqui eu não simplesmente movi a tabulação. Eu fiz alterações nela. Tá bom? Então, pessoal, dessa forma, eu espero que vocês tenham entendido como é que se faz tabulação. Tá bom? É uma ferramenta muito importante. E aqui vocês podem formatar. Por exemplo, ó, o meu cabeçalho eu coloco em negrito. Vou colocar uma cor amarela. Tá? Enfim, pode formatar da forma que vocês quiserem aí. Só para finalizar a aula agora, eu vou mostrar para vocês como vocês transformarem isso aqui de fato em uma tabela. Tá? Só para finalizar a aula de tabulação. Então vocês selecionam toda a tabulação que vocês querem transformar em tabela. Vamos até a nossa guia inserir. Aqui na ferramenta tabela, clica na setinha e vamos aqui, ó, converter texto em tabela. Clicou, e só aí clicar em OK. Toda aquela minha tabulação virou, de fato, uma tabela, que vai ser assunto na nossa próxima aula. Agora aqui eu consigo, de fato, trabalhar com todas as minhas ferramentas de tabela. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Deixem seu joinha, compartilhe o vídeo. Valeu!